Neste segundo módulo, falaremos da descrição e tipificação de táxons. Normalmente, não pensamos sobre a importância das classificações e da nomenclatura em nosso cotidiano e nas ciências biológicas, mas ela é de importância capital. Isto porque a biodiversidade só existe a partir do momento em que os organismos são classificados e nomeados, passando a fazer parte dos sistemas de referência biológicos. Sem este referencial, uma espécie ou outro táxon qualquer simplesmente não existe. Para que esse nascimento aconteça, uma espécie necessita ser descrita para a ciência. Para que possa ser descrita, uma espécie tem que ser apresentada em um artigo em revista científica. Nesse artigo, o nome da espécie é proposto, acompanhado do nome dos autores da espécie. É necessária também uma pequena diagnose que diferencia a nova espécie das demais. Esta diagnose necessita ser em inglês na zoologia, ou em inglês ou latim na botânica. Também, preferencialmente, uma descrição mais detalhada deve ser fornecida. E, finalmente, mas não menos importante, um tipo deve ser associado ao nome. O tipo de uma espécie ou categoria infraespecífica é um material conservado numa coleção, seja ela um museu de zoologia, um herbário, uma coleção de bactérias e outras, que atua como fiduciário do nome e o sustenta. E deve ser indicada também a coleção onde o tipo está depositado. Como dissemos, os tipos são materiais biológicos conservados em coleções, e a única diferença deles dos demais materiais de uma mesma coleção é que foram escolhidos como tipos de táxons pelo autor ou autores do nome. Numa coleção botânica, o herbário, os tipos são espécimes, isto é, um ou mais indivíduos ou parte deles, conservados secos e fixados numa cartolina, constituindo uma essicata. Numa coleção zoológica, os tipos são indivíduos ou parte dele, conservados de diversas maneiras, dependendo da natureza do material a ser preservado, como aqui este inseto espetado e seco, ou aqui estas aves empalhadas. Já vimos que o tipo de uma espécie ou categoria infraespecífica é um material biológico. Mas táxons de categorias superiores até o nível de família também têm tipos, incluindo todas as categorias intermediárias, como subgêneros, tribos, subfamílias, etc. Os tipos dessas categorias superiores à espécie são táxons da categoria imediatamente inferior. Assim, por exemplo, a família Rosácea. Esta família inclui plantas muito familiares como a rosa, a maçã, o pêssego, o morango, a pera, mas com muito poucas espécies nativas no Brasil, e possui 120 gêneros. O gênero típico da família Rosácea é o gênero Rosa. O gênero Rosa, por sua vez, tem 150 espécies, e a espécie tipo designada do gênero Rosa é Rosa cinnamomea. Rosa cinnamomea é representada por centenas, talvez milhares de essicatas depositadas em muitos herbários no mundo, entre as quais uma das essicatas depositadas no herbário de Linneu foi designada como tipo da espécie. Este sistema de tipificação funciona até a categoria família, porque é até onde vale o princípio da prioridade, descrito a seguir. O princípio da prioridade é um princípio basilar dos códigos de nomenclatura. Segundo esse princípio, quando dois nomes estão em disputa, vale aquele mais antigo, ou seja, o que foi publicado primeiro, de acordo com as regras. Nomes entram em disputa quando um taxon é sinonimizado a outro, isto é, quando taxonomistas decidem ou percebem que a circunscrição de um certo taxon é a mesma de um outro. Para exemplificar, na aula passada, quando nomeamos os vaníneos, de modo a torná-los monofiléticos, criamos dois taxons com a mesma circunscrição, o taxon A e o taxon B. Esses dois táxons devem ser, portanto, sinônimos, e os seus dois nomes estão em disputa, pois somente um nome poderá ser adotado. Na aula passada, você não percebeu isso e nem saberia como resolver o problema. Agora já sabe, o nome a ser adotado é o que tem prioridade, o mais antigo. O princípio da prioridade vale desde uma data fixa. Nomes publicados antes desta data não têm prioridade em disputas.
Essas datas, com poucas exceções, são, na botânica, o dia 1º de maio de 1753, quando foi publicada a primeira edição do Species Plantarum de Linneu. E na zoologia é a data da publicação da 10ª edição do Systema Naturae, do mesmo Linneu, dia 1º de janeiro de 1758. Daqui se depreende que os nomes de Linneu têm prioridade sobre quaisquer outros se em disputa. Essas seriam as informações básicas representando a grande complexidade de tipos existente, mas há muitíssimos acréscimos decorrentes dos códigos de nomenclatura que não detalhamos, como, por exemplo, nomes conservados e outros. Sinomizações e o inverso, desmembramentos de táxons, são procedimentos corriqueiros na biologia, tanto quanto a descrição de novos táxons, principalmente espécies. Estima-se que cerca de 20.000 espécies novas são descobertas e nomeadas a cada ano, das quais metade, 10.000, são insetos, e 1/10, 2.000, são plantas. E 10% desse total de 20.000 animais e plantas novos descritos são brasileiros. Mas a quantidade dos nomes que são sinônimos costuma superar em muito a quantidade de nomes em uso. Por exemplo, há no planeta cerca de 300.000 espécies de angiospermas, as plantas com flores. No entanto, há mais de 1 milhão de nomes de espécies desse mesmo táxon. Assim, cerca de 2/3 dos nomes das angiospermas são sinônimos, ou seja, táxons com a mesma circunscrição de um outro com um nome com prioridade.